Acelera mundo! Estamos no ar, meus amigos! Sim, estamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você assistindo no horário que for, no ar mais uma live aqui do canal Esporte Total, momentos emocionantes, com muita informação a partir de agora. Já ativa as legendas, a dica tá aí na tela para você. Aqui não é fácil. A dica tá aí na tela pra você. Estamos em vários idiomas. No caso da MotoGP e Moto Velocidade, são 12 idiomas em que a nossa live traz conteúdo esportivo. Lembrando que durante a live, obviamente, não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar e for processada pelo YouTube, sempre eu vou enviar as legendas para você poder acompanhar. Compartilhe também este vídeo com seus amigos que moram em outros países, que falam outros idiomas, e dê uma força para nós e ao mesmo tempo leve o conteúdo esportivo aqui do canal para eles. No ar mais um boletim trazendo motociclismo em destaque no dia de hoje, com principalmente a MotoGP. Nossas lives não têm horário fixo ainda para acontecer, mas são quase que diárias. Já vai deixando sua opinião nos comentários sobre o horário que você gostaria. Quem sabe nós fixaremos no futuro um horário específico. Lembrando também que nossas lives são em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, pois é por causa dela que você está aqui, não é verdade? Mas segue o convite, fique conosco até o fim, sempre temos aqui muitas informações interessantíssimas. Assuntos da live de hoje, vamos lá, assuntos de hoje. Álvaro Bautista fala sobre os bons tempos de Dovizioso e Marques. Pons Racing quer entrar na MotoGP. Custos do MotoGP são idênticos aos da Moto2. Honda e Yamaha não evoluíram de 20 anos pra cá. Sobre Marc Marques e Alzamora. Quando um relacionamento termina depois de 20 anos, há um grande problema. André Dovizioso explica o porquê de não ter apostado no Mundial Superbike. GP do Cazaquistão, venha dar uma volta. Honda passa por reestruturação da equipe. O que há de novo para a Moto 3 em 2023? O que há de novo para a Moto 2 em 2023? Álvaro Bautista classifica adversários do Mundial Superbike e não foi meigo com Jonathan Rea. E para abrir nosso vídeo de hoje, a principal notícia, com um assunto que é sempre difícil de escolher qual vai ser, né? Pois são sempre muitos assuntos interessantes, como você já acompanhou nas manchetes. Destaque de hoje, gerente dos pilotos, diz que eles podem não correr se não houver bônus para a corrida sprint. Então vem comigo que vale a pena, muitas informações interessantes, como você já acompanhou aqui nas manchetes. Mas antes, um recadinho rápido para você. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos de automobilismo, principalmente com a Fórmula 1, falamos do mundo das lutas, principalmente o UFC, e também do motociclismo, aí sim, com MotoGP, Mundial Superbike, Moto 2, Moto 3, Moto E, tudo aqui para você. Então aguarde sempre as informações. Também lembrando que nós transmitiremos também aqui no canal as melhores corridas e lutas ao vivo em 2023. Haja garganta, porque serão muitas, né? Acesse também nosso grupo de WhatsApp e converse conosco a todo momento. O link está aqui na descrição. E sem demoras, vamos então ao primeiro assunto de hoje, que dá título ao nosso vídeo. Lembrando, comente no chat, deixe seu comentário e eu vou interagindo com você. Primeiro assunto, vamos colocar a imagem relacionada na tela. Pode ser essa, mas pode ser essa aqui também. Essa fera chamada Livio Suppo. Gerente dos pilotos diz que eles podem não correr se não houver bônus para a corrida. Este MotoGP 2023... Perdão, não é essa imagem não.
deixar isso aqui mesmo. Então o gerente dos pilotos disse que eles podem não correr em 2023 essa etapa que vai estrear um novo formato na categoria rainha, com corridas sprint, mas não haverá bônus financeiros para os pilotos. O Carlo Pernat, representante de pilotos como Enea Bastianini ou Andrea Iannone, no passado afirma que uma solução rápida deve ser encontrada, pois no momento não há um acordo fechado entre a Dorna e os pilotos do grid. Sobre os gerentes dos pilotos, falamos em um vídeo bem bacana que está aqui no canal Esporte Total, um momento emocionante. Se você perdeu, o título é Quem Gere os Pilotos e as Equipes? Só pesquisar aí você vai encontrar. A corrida sprint já é disputada noutras competições, como o Superbike, e mais recentemente em alguns grandes prêmios de Fórmula 1. Este formato vai duplicar o número de corridas em 2023, já que teremos em todos os eventos, né? E consiste numa corrida com metade das voltas de uma corrida normal realizada nos domingos, e também quase metade da pontuação. Se o número de voltas na corrida de domingo for ímpar, as corridas sprint serão arredondadas para baixo. Além disso, durarão cerca de 20 minutos e os pilotos somarão metade dos pontos, com, por exemplo, o vencedor da prova levando 12. Assim, com o formato que a MotoGP está lançando, há alterações aos horários que já sabíamos. O acesso direto ao Q2 era anteriormente determinado pelas 3 sessões de treinos livres no fim de semana. Agora, o acesso direto ao Q2 será determinado pelos horários combinados das sessões de sexta-feira. Com o FP4 cancelado, o FP3 durará 60 minutos, o que será fundamental para configurar a Sprint Racing. Embora todas as regulamentações e todas as mudanças sejam claras, o que não bate bem é o aspecto contratual. O gerente de pilotos, Carlo Pernat, reabre o melão da falta de bônus para a Sprint Race, algo que se fala há meses, mas que ressurgirá durante a pré-temporada. A decisão das corridas sprint foi, de alguma forma, imposta aos pilotos e, além disso, não há gratificações financeiras pela participação nas mesmas. Abre aspas. Depois de 3 corridas, os pilotos vão enlouquecer. Para já não há bônus de corridas nos contratos, e se não nos derem, acho que não vamos correr. Já concordamos com Albert Valera e Giovanni Balestra. São metade dos pontos, queremos metade dos bônus. Com os patrocinadores, já incluímos no contrato os bônus Sprint Race. Palavras do responsável de Enea Bastianini em conversa com os representantes de Alex Pargaró e Maverick Viñales. Agora, aquele dinheiro extra que as corridas sprint acarretariam, não está nada claro quem seria o responsável por desembolsá-lo, e dentro do paddock eles passam o problema uns para os outros. Olha só, abre aspas. É uma luta entre a Dorna e as equipes e pilotos. Pedi o dinheiro à Ducati e eles disseram-me, vá para a Dorna. A Dorna disse, vá para a equipe. É problema deles. Os pilotos vão fazer as 2 primeiras corridas porque são obrigados. Se não derem os bônus, vai dar problema. É uma oposição que não se pode fazer, sentenciou em declarações prestadas ao Sportcation Paddock TV, o Carlo Pernat. A Dorna tem um problema sério, meus amigos, para resolver. Vamos aguardar mais informações. Lembrando que os pilotos foram avisados em cima da hora, não foram consultados sobre a corrida sprint, diferente da Fórmula 1, puseram em todas as corridas de uma hora para outra, ou seja, eles já falaram, né, teremos que trabalhar mais ganhando a mesma coisa, enfim, ficaram descontentes, mas parecia que tinham engolido isso e ficado tranquilo. Só que não são só os pilotos, tem os gerentes, os empresários, conforme o vídeo que eu falei antes que está aqui no canal, né, acesse lá, bem interessante. Tem alguém por trás do piloto que gerencia a carreira dele, e esse alguém leva uma fatia gorda do valor, né? Então não é só questão de honra, não é só questão de gostei, não gostei, é questão de dinheiro. Aí eu quero ver, imagina se alguns pilotos não participam da sprint. Quem sabe outros participam, cada um tem o seu gerente, né? E daí aqueles vão levar os pontos. Então tem essa questão também, será que eles realmente não vão correr e arriscar não ganhar? Porque 12 pontos decide um campeonato, né? Tem uma sprint em cada corrida. Nós aqui fora ficamos pensando, né? Se fosse eu, ia correr de graça. Mas claro que não é bem assim que funciona, né? Os pilotos arriscam a vida, para eles aquilo é trabalho, já não é mais diversão, porque eles estão presos lá praticamente todo o final de semana,
né? E nesse ano teremos muitas corridas. Esse foi o assunto de hoje. Comenta aí o que você acha dessa questão da corrida sprint. Os pilotos deveriam receber um valor maior para correr nas sprint? Fica essa questão, ou não? Só sei que a Dorna vai ter que resolver esse pequeno pepino, esse pequeno problema. Este foi então o primeiro assunto de hoje, de muitos que virão. Acesse nosso site, eu vou colocar a imagem aqui na tela para você. Esse aqui é o nosso site. Acesse aí, informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, você acessa os esportes. Esse é o link que está também aqui na descrição. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Álvaro Bautista fala sobre os bons tempos de Dovizioso e também Marc Marques. Um dos obreiros da Ducati em 2022 foi o campeão Álvaro Bautista, vencedor do vencedor do Mundial Superbike. O espanhol elogiou os esforços da fábrica de Borgo Panigale, também na classe MotoGP, onde conquistou a coroa tripla. O veterano salientou que a Desmosedit já é uma moto forte há algum tempo, mas até recentemente a competição contou com um Marc Marques muito forte e que nunca deu verdadeiras hipóteses a outros pilotos de poderem lutar pelo título. Um dos que chegou mais longe na era Marc Marques foi o André Dovizioso. Chegou a ser trivice, né? Como recordou Bautista numa conversa com o site Mundo Desportivo. Abre aspas, a Ducati não ganhava o Mundial de Pilotos desde 2007 na MotoGP e desde 2011 na Superbike. Houve muitos anos em que a Ducati trabalhou sem cessar e a chave para isso foi o trabalho feito desde a chegada do Didi da linha. Nos tempos do Dovizioso a moto já era muito boa, mas tinha o Marc Marques como rival, que estava acima de todos os outros pilotos. E na Superbike era igual, mas não há qualquer segredo, apenas perseverança. As outras fabricantes não se podem queixar, têm de baixar a cabeça e trabalhar no duro. A Ducati não se queixou e fez as coisas da maneira certa, fecha aspas. E ele tem muita razão, né? Na era Marc Marques foi muito complicado para qualquer outro piloto, pois o espanhol andava muito. Poderá repetir essa boa fase na Honda? Deixe o seu comentário aqui na descrição. Provavelmente neste ano já teremos uma prévia com o se sim ou se não sobre o Marc Marques. Próximo assunto, imagem na tela para você. Mas antes, um recadinho rápido. Segue o nosso Pix. Se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. O que a grande mídia não passa, nós passamos aqui no canal. 2 chaves na tela pra você. E a Pons Racing quer entrar na MotoGP. Quando foi fundada em 1992, a Pons Racing entrou logo nas 500 cilindradas, a categoria rainha dos mundiais de motociclismo na época, permanecendo até que em 2006 se passou a dedicar exclusivamente às 250 cilindradas, e posteriormente ao Moto2 e à Moto E. Na classe máxima, chegou mesmo a ver pilotos seus a lutarem pelas posições superiores. Porém, agora que tem vontade de voltar, não há espaço. Cito Pons afirmou ao site speedweek.com que a resposta da Dorna e de Carmelo Espeleta tem sido sempre negativa, uma vez que se pretende acrescentar uma equipe de fábrica e não uma privada. Abre aspas. Perguntamos-lhe oficialmente se podíamos voltar à categoria de MotoGP com a equipe Pons. Ele disse claramente que queria ter um fabricante e não assinar com nenhuma equipe satélite adicional. Essa foi a resposta clara dele. Estamos há muitos anos perguntando se podemos conseguir lugares na MotoGP. Uma vez existiu uma possibilidade, mas perdemos porque nenhuma fábrica nos queria dar motos, disse ele. O dirigente da Pons Racing disse que voltou a tentar na sequência da saída da Suzuki, e de novo, sem sucesso. Ele disse, quando a Suzuki anunciou a retirada em maio, voltamos a falar com Carmelo. Temos os recursos, temos a experiência, mas infelizmente não há lugar para uma equipe privada.
É, amigo, mas há lugar para uma equipe de fábrica. Falta somente o corajoso pretendente. Poderá ser realidade um dia? BMW, Kawasaki, Triumph. Quem será? Próxima fábrica agora. Só o tempo dirá, né? Quem sabe? Próximo assunto chegando. Imagem relacionada na tela para você. Mas antes, um recadinho rápido. Perdeu o nosso último vídeo aqui do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes? Então clica aqui embaixo no canal, no nome do canal. Temos aqui sempre assuntos muito interessantes. O assunto do último vídeo sobre motociclismo foi Jorge Martin versus Toprak Razgatoglu na Yamaha. Acesse aí e não perca nada. Vai deixando o like já, se inscreva, assim você não perde as novidades. Eu também vou deixar aqui no card esses vídeos que eu falo vão estar aqui no card para você. Custos da MotoGP são idênticos aos da Moto2. A Pons Racing, sob a designação Flexbox HP40, compete há mais de uma década na antecâmara da MotoGP. Primeiro nas 250 cilindradas e agora na classe sucessora, que é a MotoGP. Nos últimos anos tem visado o retorno à classe rainha, sem sucesso, como falamos aqui em matéria anterior. E em termos financeiros, o projeto não seria menos viável do que o da Moto2. Segundo o Cito Pons, proprietário da estrutura, os custos são idênticos para uma equipe independente, conforme explicou ao site speedweek.com. Ele disse, sim, os custos são os mesmos em ambas as categorias, mais ou menos. Na MotoGP, as equipes recebem muito mais apoio financeiro da Dorna, disse ele. Cabe falar que o que tem impedido a Pons Racing de dar o salto para a MotoGP é a falta de abertura a equipes privadas, com a Dorna, entidade promotora, aberta apenas a novas equipes de fábrica. E você que está aí assistindo esta live, sabia desses custos similares? Deixe seu comentário aqui na descrição. Eu não sabia, confesso que imaginava que a MotoGP fosse muito mais cara que a Moto2. Segundo o Pons, isto não é verdade. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Honda e a Yamaha. Quero falar dessas duas agora sim. A imagem que eu tinha colocado antes, que é esta aqui, que você está vendo aí na tela. Livio Suppo. Mas antes de falar dele, acesse no YouTube, pois nós também falamos de cinema aqui na internet. O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e filmes antigos, também filmes completos para você assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do canal que você está assistindo agora, você vai encontrar meus canais. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. E o assunto da última crítica foi Avatar, o Caminho da Água, The Way of Water, crítica número 224. Já tem lá 224 críticas de cinema para você assistir. Gosta de cinema? Então entra lá e já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Canal de cinema nosso aqui na internet. Próximo assunto, Honda e Yamaha não evoluíram de 20 anos para cá. A temporada 2022 foi marcada, entre outros, pelo domínio da Ducati e pelos desempenhos da Aprilia, bem como pelos sinais positivos, ainda que rasos, da KTM. Em contrapartida, as fábricas nipônicas perderam terreno. A Honda teve uma das piores temporadas de sempre, apenas com um pódio em todo ano, e com 4 pilotos na pista. Já a Suzuki despediu-se da MotoGP em bom plano, mas sem resultados consistentes, e a Yamaha só foi forte com Fábio Quartararo. Por outro lado, a KTM conseguiu 3 pódios e 2 vitórias, enquanto a Aprilia surpreendeu com pódios conseguidos como a KTM pelos seus 2 pilotos, e com Aleix e Espargaró lutando inclusive pelo título na primeira metade da temporada. Agora, o antigo team manager da Suzuki, o David Brivio, criticou a metodologia das fábricas nipônicas em declarações ao site Slick Magazine.
Pergunta, os japoneses não mudaram de mentalidade, certo? E ele respondeu, sim, os japoneses sempre tiveram uma postura conservadora em relação a isso. E ela se manteve, ou seja, você testa tudo bem e se não te der nenhum benefício, você não usa. Se a equipe de teste não testou uma peça, o piloto oficial nunca vê. Para eles, hoje é como ontem, uma vez feita uma moto, ela faz uma pequena evolução e depois colocam o resto na moto do ano seguinte. Eles sempre fizeram assim, até porque nos anos dourados, de Durham a Marques, passando por Valentino, aquela moto era suficiente para vencer. Não havia necessidade de fazer evoluções precipitadas. Por isso, quando surgiram novas ideias, estas eram colocadas no ano seguinte. Mas agora, a abordagem das corridas requer desenvolvimento contínuo e evolução constante. Mas também há outra coisa, e aqui entramos no campo da tecnologia. A Honda e a Yamaha saem para a pista sem dados precisos. A Honda e a Yamaha ainda não perceberam que a MotoGP não tem nada a ver com o que era 20 anos atrás. Tiveram um foco mais conservador. Antes, as evoluções eram pequenas naquela época, concentrando o grosso das novidades sempre para a temporada seguinte, disse ele. O desempenho das equipes de fábrica japonesas em 2022 ficou bem explícito na tabela final do Mundial, com a melhor japonesa sendo a Yamaha em quinto. Atrás, até da satélite da Ducati, a Pramac Racing. Para a Supo, então, não é uma questão de dinheiro e tecnologia, mas de mentalidade. Como ele disse, a MotoGP mudou profundamente nos últimos anos e é necessária uma organização inspirada no trabalho que ocorre na Fórmula 1. Ducati, Aprilia e KTM estão fazendo isso. E ele já havia trilhado esse caminho com a Suzuki. Pena que agora, para a Suzuki, não dará mais. E você que está aí assistindo, o que acha disso? Ele tem razão? Ou será que a Ducati, que é muito boa, menor que as outras? Será que a Yamaha e a Honda estão realmente com essa mentalidade de 20 anos atrás e por isso não progridem? Ou será que a Ducati, que é muito superior? Deixe seu comentário também aqui na descrição, aqui no chat. Sempre é um prazer conversar com você. Próximo assunto, mas antes vou colocar o chat já, né? Você que está aí participando, já vai interagindo comigo. Um abraço sempre especial à Kumatora Brasil, sempre participa conosco, muito obrigado pela sua participação. Eu pedi os comentários e os comentários estão vindo. Contando com as sprints, serão 24 corridas valendo de fato. O esforço para isso é alto. Verdade, né? Se nós fôssemos convidados a pilotar, como eu falei antes, nós iríamos de graça, nós fãs, né? Mas para quem é piloto não é bem assim. Se pensar que a Moto 2 era a antiga 350 cilindradas, não me parece surpresa. 350 cilindradas. Hoje ela é 765 cilindradas com o motor Triumph. É quase uma 1000 cilindradas, né? Quase entre aspas, né? Os japoneses monopolizaram a MotoGP por 40 anos. A Honda tem 25 títulos contando com suas privadas. É verdade, também tem isso, né? Os títulos conquistados, como eu falei, da era Durham até Marc Marques, qualquer um se acomodaria, né? Porque sempre foi fácil ser campeão, né? Com os pilotos certos. Ducati foi uma das poucas que venceu os japoneses. É isso aí. E parece que vai durar bastante tempo essa era Ducati. Antes dos japoneses, a MV Augusta era a maior campeã com 16 títulos. Isso aí. Obrigado pelos comentários sempre precisos da Kumatora Brasil. Vamos seguindo. Próximo assunto chegando. Imagem relacionada na tela. Mas antes, um rápido recadinho para você. Acesse também nosso outro canal aqui na internet, o canal Informa Tudo. O canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo, no nome deste canal, e você vai encontrar lá em meus canais. Você encontra ou pesquise por Ariel Selba, que é meu nome aqui no YouTube.
Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esqueça do like, da inscrição, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo foi: camada de ozônio da Terra está se recuperando lentamente. Sempre assuntos bem interessantes. Se você gosta desses assuntos gerais, acesse lá. Está gostando desse formato de live com muitas informações? Então capricha no like, compartilhe também os nossos links. Sobre Mark Marques e Alzamora, quando um relacionamento termina depois de 20 anos, há um grande problema. Carlo Pernat foi ao programa do jornalista Franco Bobiese, onde falou sobre vários temas da MotoGP. Antes de mais, importante dizer que Carlo Pernat é o manager do Enea Bastianini, o piloto que tem tido uma grande oportunidade na equipe oficial da Ducati neste 2023. Por sua vez, o conhecido manager do paddock da MotoGP dá a sua opinião sobre o rompimento de Marques e seu antigo manager, Emilio Alzamora, algo que surpreendeu muitas pessoas. Sobre os gerentes de equipes, né, entre eles o que mais se destaca é o Carlo Pernat. Como eu já falei antes, eu já fiz um vídeo aqui sobre este assunto, é só procurar aqui no nosso canal. O título se chama Quem Gere os Pilotos e as Equipes? Acesse lá porque é bastante interessante este vídeo. Dando sequência, Pernat então comenta como é seu trabalho. Ele fala: gerenciar um piloto é como administrar uma empresa. Vários pilotos vieram me ver, inclusive Denis Foggia, muitos pais de crianças de 12 a 13 anos. A vida de um gerente é muito difícil. Tenho 75 anos. Nossa geração foi apertos de mão, contratos amigáveis. Hoje você faz um contrato com seus advogados, mas eles podem mudar a qualquer momento, admitiu o empresário. 75 anos, né? Confesso que eu não tinha noção dessa idade tão, entre aspas, avançada já do Carlo Pernat. E ele segue: sempre digo aos meus pilotos para se preocuparem com o produto e a segurança, e não com uma diferença de 100 mil euros, palavras dele. Depois há o caso de Andrea Dovizioso, que corria com um capacete de uma marca, mas com outra. Enea escolheu Alpine Star e KYT. Renovamos por 3 anos e mudamos os números. Quem negocia sou eu. Sei o que quero e o que podem me dar. Palavras do Pernat. Por fim, comenta o que pensa sobre o rompimento entre Marques e Alzamora, como piloto e empresário. Sobre esse assunto também falamos aqui no canal, em outro vídeo. Eu não tenho o nome dele agora, mas pesquise aí. A quebra de contrato entre os dois, né? Alzamora e tá aí na tela, né? E o Mark Marques. Abre aspas, ele disse: quando um relacionamento termina depois de 20 anos, sempre há um grande problema. Na minha opinião, não era por dinheiro, mas depois daquele período de caos, ele se desviou da Honda, que não o aceitou mais. Já Marques, apesar de hoje já falar que pode sair da Honda se ela não fornecer uma moto competitiva, há pouco tempo atrás declarava amores à marca, né? Os motivos exatos do rompimento, claro, não foram revelados. Pode não ser entre os dois, mas pode ser com relação à Honda, né? Não foi revelado. Se você souber o motivo, por favor, comente aqui embaixo. Ajude-nos aqui nesta live. Próximo assunto chegando, imagem relacionada na tela. Andrea Dovizioso explica o porquê de nunca ter corrido no Mundial Superbike. Andrea Dovizioso terminou definitivamente sua carreira no que diz respeito aos grandes prêmios em plena temporada em Misano 2022. Foi a sua última corrida na MotoGP. Mesmo que o contrato inicial colocasse o italiano na RNF até o fim da temporada, o futuro passa agora por estar ligado ao motocross na Itália. E verdade seja dita, né? Ele se desgostou da Yamaha que ele pegou, né? Uma moto realmente muito complicada. Moto ruim, né? A Yamaha e a Honda, como já falamos antes na matéria anterior, as duas motos são muito ruins na pista. Somente para Yamaha e Honda, respectivamente, somente Quartararo e Mark Marques conseguem pilotar. Será que isso muda em 2023? Saberemos logo logo. Março tá logo aí e a temporada também. Pergunta para o Dovizioso: mas por que ele não foi ao Mundial Superbike? Embora uma mudança para o Superbike não fosse de todo descartada,
Dovizioso nunca optou realmente por correr no Superbike. Numa entrevista cedida ao site Motorsport Magazine, o campeão mundial de 125 cilindradas de 2004 explica o porquê, abre aspas, não tenho nada que me queixar do campeonato do mundo de Superbike, o nível lá é ótimo, simplesmente nunca andei numa Superbike, à exceção das corridas de grande prêmio, só andei em motos estoque ou máquinas de estrada modificadas. A mudança seria, portanto, muito grande para mim, fecha aspas. Dovizioso entra em mais detalhes, ele fala, é preciso pilotar essas motos de forma muito diferente. Estive correndo em protótipos durante toda a minha carreira, desde as 125 cilindradas até a MotoGP. És confrontado com um material completamente diferente. Isso faz uma grande diferença. Estou muito longe das Superbike. Eis aí o motivo, então, dessa possibilidade ter sido, então, descartada pelo Andrea Dovizioso. Todos nós fãs torcemos, né? Queremos ver os nossos pilotos se testando em outras categorias, em outras motos, outras marcas, né? Mas claro que nem sempre isto acontece. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Essa aqui é bacana, hein? Já fizemos um vídeo, inclusive, sobre o GP do Cazaquistão. Pesquisa aqui no canal, você vai encontrar novíssima pista que vai estrear este ano na MotoGP. GP do Cazaquistão, venha dar uma volta, vamos conhecer o circuito. O Campeonato Mundial de MotoGP está pronto para uma nova e emocionante aventura em 2023, quando o esporte aterrissar no Sokol International Racetrack, no Cazaquistão, pela primeira vez. A nona rodada da campanha 2023 está marcada para 7 de julho e os fãs terão uma verdadeira surpresa ao descobrir a beleza e a emoção deste novo destino. Localizado na Ásia Central, o Cazaquistão é o nono maior país do mundo e é conhecido por sua paisagem diversificada e pitoresca. O país abriga vastas estepes, grandes lagos e montanhas imponentes, bem como resorts costeiros nos mares Cáspio e Aral. A antiga capital de Almaty, situada a apenas 76 km da pista de corrida, é um centro cultural que oferece uma vida noturna vibrante e promete ser um destino popular para pilotos, equipes e fãs. O Sokol International Racetrack é uma obra-prima da engenharia, projetado pelo renomado Hermann Tilke, que também concedeu inúmeras pistas nos calendários de MotoGP e Fórmula 1, em conjunto com Racing Loop. A construção começou em 2014 e o resultado de anos de trabalho árduo é um circuito de 4,5 km de extensão com 12 curvas, sendo 8 para a direita e 4 para a esquerda. Sobre o Tilke, nós falamos dele aqui no canal, um vídeo bem recente. Quer conhecer um pouquinho da história dele? Cortes Fórmula 1, amado e difamado designer de circuitos. O vídeo está aqui no canal. Bom, isso marca então o 30º país visitado pelo Campeonato Mundial desde seu início em 1949 e os 74 a sediar um grande prêmio, 74º local, né? Como sempre, a MotoGP está ansiosa para se estabelecer em novos territórios e abraçar novas bases de fãs. A visita do campeonato visa incluir uma paixão pela velocidade dentro da nação cazaque, à medida que o esporte continua a crescer globalmente. A terra da Grande Estepe é a mais recente adição ao crescente número de países da Ásia que estão se juntando ao mercado da MotoGP. E esperamos que ela possa se juntar a países como Tailândia, Japão, Indonésia e Malásia, na produção de eventos de classe mundial para entreter um público adorador. Não perca então essa oportunidade de testemunhar os melhores pilotos do mundo em ação neste novo e excitante destino. Vamos dar então uma volta no circuito? Uma visão de cima, uma volta no Sokol International Racetrack, feita em 27 de setembro do ano passado. Eu vou colocar na tela esse vídeo, é muito legal. Mas antes, deixa eu ver se no site da MotoGP já temos as informações do circuito. Vamos ver aqui.
Se tiver, eu já trago para você, já vou colocar aqui na tela. Deixa eu pegar aqui o calendário. Vamos dar aqui uma navegada, né? Já pegando o calendário aqui, ó, dia 4 de fevereiro, teste de Sepang, muito aguardado, né? Ver como estarão os pilotos. Depois, dia 9, outro teste em Sepang. Dia 16 de março, teste oficial Moto 2 e Moto 3 em Portimão. E dia 26 de março, grande abertura da temporada, GP de Portugal. Bota na agenda aí, estaremos ao vivo aqui no canal narrando a corrida pra você. Deixa eu encontrar aqui. Cazaquistão, tá aqui. Vamos ver se tem informação. Ah, deram uma mudada aqui na página. Comprimento total, 4,5 km, 2,7 milhas, largura da pista, 15 metros. Como nunca teve corrida lá, não tem informação, né? Muita informação. Vamos ver aqui, eu queria ver a pista, né? Vamos ver aqui. Cazaquistão. Ah, aqui, ó. Quem quiser ver sobre a cidade também tem aqui as informações. Não vou me ater a isso. Queria ver se tinha informações da pista, né? Só que parece que não. Mas enfim, vou trazer então aqui pra você. Vou trazer aqui agora as imagens aéreas do circuito. Mas antes quero trazer a chamadinha, né? Cadê você? Aqui. Vamos assistir a chamadinha que está no site da MotoGP. Vamos lá, assista aí. Deixa eu baixar aqui o som. Novo país, nova pista, público e a emoção. Temos tudo isso no Cazaquistão. Tá aí o vídeo da Dorna. E agora eu quero trazer... Deixa eu só atualizar, senão vai tocar outro vídeo. Agora, imagem aérea. Você que não viu ainda, esse vídeo aqui é fantástico. Imagem aérea. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você poder ver bem. Imagem aérea do circuito do Cazaquistão. Vamos navegar, viajar pelo circuito. Curta aí. Sentido anti-horário, primeira curva é uma abóboda, né? Curva oval, bem bacana. Mais uma curva de alta velocidade, olha só que legal.
Fantástico, meus amigos. Este é o novo GP, então. GP do Cazaquistão. E você acompanhou, deu uma voltinha nele aqui em mais uma live. Vale o like, né? Deixa o like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Deixa eu pegar o chat aqui, ver quem está conosco. Quem está conosco participando do chat. Neguinho da Falco participando. Reinando sempre, acaba e volta assim que é a vida. Não sei do que você está falando. Lembrando, tente colocar o assunto mais explícito, né? Porque às vezes eu não leio o chat logo depois da notícia. Aí eu tô aqui viajando, né? Quem sabe tá falando aí da Suzuki, né, Neguinho? Que ela sai e quem sabe volta depois, né? Pode ser. Como a Tora Brasil escreveu, sempre o mesmo esquema. Quando o veículo tá bom, é puro amor e alegria. Mas quando o negócio é de gringola, já pensa em querer abandonar. Agora eu viajei também, não sei do que você tá falando aqui. Tilke, a cada 10 circuitos projetados por ele, 3 realmente dão certo. E tomara que não favoreça procissões chatas como boa parte dos Tilkedródromos. O Kumatora aí falando da maioria dos circuitos que são muito criticados realmente pelo Tilke. Falamos disso também lá naquele vídeo que eu já citei. Dando sequência, a nossa live caminha agora para o próximo assunto. Deixa eu voltar a nossa trilha sonora na tela. Musiquinha bonita que eu tenho aí. Vamos então ao nosso próximo assunto. Honda passa por reestruturação na sua equipe. E eu não tenho imagem relacionada. Vou colocar essa aqui então. A temporada 2023 do Campeonato Mundial de MotoGP pode marcar um ponto de virada para a Honda. Depois de algumas campanhas mistas, o fabricante japonês está mirando alto em 2023 para ajudar a restaurar algumas antigas glórias. Marc Marquez, da Repsol Honda Team, chegará à nova temporada em boa forma física pela primeira vez em muito tempo e será acompanhado por John Mir na equipe de fábrica. Entretanto, Alex Rins, que também esteve anteriormente na Suzuki, vai juntar-se à LCR Honda como companheiro de equipe de Takaaki Nakagami, já que Alex Marquez foi para a Ducati. Conforme relatado recentemente pelo site motorsport.com, a Honda HRC ainda está trabalhando duro para concluir uma RC 213V competitiva e passou por uma significativa reestruturação técnica para definir seu papel ou seu painel de engenheiros e técnicos para a nova temporada. Um dos principais movimentos gira em torno de John Mir. Giacomo Guidotti, que anteriormente era chefe de equipe de Takaaki Nakagami, está prestes a se mudar para a equipe de fábrica para ajudar a guiar os primeiros passos do campeão mundial de 2020 em seu novo maquinário. A promoção de Guidotti à Repsol Honda Team também traz mudanças para Nakagami. Neste caso, a vaga do italiano ao lado de Taka aparentemente será preenchida pelo ex-piloto Klaus Norles. Depois de trabalhar nos últimos 3 anos com a equipe de testes da Honda, o alemão agora se encontra na linha de frente. Esta não será a primeira vez que ele trabalha com Nakagami, tendo feito isso anteriormente no final da temporada do ano passado, em Valência, e no teste pós-GP. O experiente Ramon Aurin, uma figura conhecida na Honda e uma cara familiar no paddock depois de trabalhar com pilotos como Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Paul Espargaró, assumirá agora o papel de líder técnico da equipe de teste. De acordo com o motorsport.com, Aurin foi originalmente definido para ser o chefe de equipe de John Mir, mas devido à redução dos dias de teste e à importância do seu papel, a Honda pediu a Aurin para liderar a equipe de desenvolvimento. A Repsol Honda Team verá um rosto familiar no paddock, o Santi Hernandes, que continuará a servir como o inseparável chefe de equipe do Marc Marquez. A equipe está olhando para o futuro com otimismo, já que Alex Rins será
acompanhado por David Garcia, que já trabalhou com Alex Marquez. O Motorsport.com também informa que o diretor técnico geral da equipe será o francês Christophe Bourguignon. O artigo também alega que haverá uma série de outras mudanças dentro da liderança de corrida da HRC. Depois de alguns anos afastado do circuito, o Shinichi Kokubu regressa ao cargo de Project Leader da RC 213V. O Tetsuhiro Kuwata mantém-se como General Manager da HRC, enquanto Shinya Wakabayashi, General Manager da divisão de corridas da empresa, junta-se à equipe de gestão de topo, que não contará com o antigo diretor técnico Takeo Yokoyama, que este ano deixa o campeonato do mundo para assumir um cargo no QG de Tóquio. Todas as várias mudanças se traduzem em um objetivo geral: trazer a Honda de volta ao topo da MotoGP. Os nomes são esses, vamos ver se a moto será competitiva, né? E se o Joan Mir vai se adaptar também bem à moto. E principalmente, né, se Marc Marquez voltará com tudo. Deixe seu comentário, será que a Honda pode ser a bola da vez agora em 2023? Deixa eu colocar aqui na tela o nosso site e pegar a imagem relacionada. Vou colocar a imagem que eu queria, né? Pegar aqui a imagem do site. Esse aqui é o nosso site, hein? Acesse aí. Este é o nosso site. Você pega ali por categorias, né? Automobilismo News, Motociclismo News ou então Mundo das Lutas, dependendo de qual assunto te interessa mais. Deixa eu colocar aqui a dica das legendas também, né? Aí você entra aqui, Motociclismo News. Já vai verificando a velocidade com que o nosso site carrega, hein? Depois eu falo sobre o site. Essa era a imagem relacionada que eu queria trazer para você. Deixa eu salvá-la aqui. Vamos colocar essa imagem agora na tela. Tá aí a figura Joan Mir, já comentei também. Será que ele vai se adaptar fácil à Honda? Ninguém consegue, só o Marquez, né? Quem sabe Joan Mir possa ser a bola da vez? Será que ele tem categoria para tanto? Só o tempo dirá e o tempo tá chegando. Vamos ao chat. Participação sempre especial dos nossos espectadores. Honda sem Marquez praticamente vira uma Minardi. Comparando com a Fórmula 1, né? Se o Marquez, mesmo aleijado, conseguiu pegar pódio com a Honda, que sofre sem ele. Agora Marquez vem pela primeira vez após o seu acidente lá de 2020. Pela primeira vez ele vem recuperado, né? Pelo menos em teoria. Vamos descobrir. Como eu disse, logo logo saberemos. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Agora a matéria legal que eu separei aqui, hein? O que há de novo para a Moto 3 em 2022? Então vem comigo. A temporada de Moto 3 2023 está se aproximando rapidamente e a expectativa está crescendo à medida que os fãs se preparam para mais um ano emocionante de corridas na classe leve. Com uma série de jovens pilotos talentosos prontos para fazer sua estreia no grid, bem como uma série de mudanças notáveis e mudanças dentro das equipes, esta temporada promete ser uma das mais emocionantes até agora. Aqui está uma olhada então no que sabemos até agora sobre a próxima temporada, a 2023, né, da Moto 3. Vários pilotos jovens, talentosos, devem fazer sua estreia no grid, com Niccolò Farioli, que mostrou um potencial impressionante durante seu tempo na Red Bull Rookies Cup, juntando-se à equipe Red Bull KTM Tech 3.
David Salvador, que infelizmente teve que desistir da temporada 2022, também fará sua estreia em tempo integral, juntando-se à equipe CIP Green Power. O polêmico Romano Fenati, que gosta de frear a moto dos outros na reta, né? Que detém o recorde de mais vitórias na classe, está de volta e cai para a Moto 3 depois de garantir uma corrida com a Rivacold Snipers Team. O Sharifudin Asman, que terminou em quarto lugar no Campeonato Mundial FIM Junior GP de 2022, será participante da equipe MT Helmets MSI e será companheiro de equipe do nosso brasileiro Diogo Moreira, o qual temos muitas boas expectativas também, né? Esse será o ano para Diogo mostrar a que veio. O piloto colombiano David Alonso, que fez aparições pontuais nas temporadas 2021 e 2022, fará sua estreia em tempo integral na classe Moto 3, com a GasGas Aspar Team. Colin Vager, vice-campeão da Red Bull Rookies Cup 2022, assinou contrato com a equipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP, enquanto o atual campeão da Red Bull Rookies Cup, o José Antônio Rueda, estará presente e estaremos de olho, pois ele vai se juntar à equipe Red Bull KTM de Akio. Esses jovens talentos trazem muito potencial e promessas para a classe Moto 3, e será emocionante ver como eles se sairão contra os pilotos mais experientes do grid. Como sempre, houve muita dança de cadeiras durante as férias de inverno, já que nomes consagrados buscavam uma mudança de cenário. Uma das maiores mudanças fora de temporada é o piloto turco Deniz Öncü, se mudando para a Red Bull KTM Ayo, após 3 anos com a equipe Red Bull KTM Tech 3. Ele que busca a sua inédita vitória, que quase veio em 2022. Enquanto isso, Dani Holgado se move na direção oposta. Jaume Mazia também deixa a equipe de Aki Ayo, optando por retorno a Leopardo Racing após 2 temporadas fora. Ryusei Yamanaka, ex-companheiro de Diogo Moreira, espera preencher as vagas do campeão do ano passado, Izan Guevara, na GasGas Aspar Team. Matteo Bertelli muda para a Rivacold Snipers Team, enquanto Lorenzo Felon e Kaito Toba trocaram de lugar na CIP Green Power e SIC 58 Squadra Corse, respectivamente. Com relação ao Yamanaka, né, muito se falou, por que o Diogo Moreira não pegou essa vaga do Izan Guevara, né? Fica a dúvida se o Diogo Moreira que não quis sair da equipe, ou se não foi garantida a vaga para ele, porque o Diogo Moreira foi muito melhor que o Ryusei Yamanaka em 2022, né? Muito melhor não, mas foi melhor. Aí fica aquela dúvida, não sabemos, né, se foi um erro, entre aspas, da carreira do Diogo Moreira ou não, porque a MT Helmets MSI é uma equipe nova, né, inexperiente. O Diogo Moreira teria muito mais chance de mostrar serviço na equipe GasGas Aspar Team. Enfim, incógnitas que não sabemos, né? Joel Kelso também se afasta da CIP Green Power após sua temporada de estreia, e o australiano se junta a Javi Artigas na CF Moto Racing Pruestel. Outra mudança notável no grid é que o candidato ao título Aimu Sasaki vai agora rodar sob a bandeira da Liqui Moly Husqvarna Intact GP, uma mudança em relação a Max Racing após a saída da equipe de Max Biaggi da Moto 3. Também um assunto que já falamos aqui no nosso canal. Essas mudanças trazem uma nova dinâmica ao grid e será um relógio intrigante para ver como esses pilotos se adaptam ao novo ambiente. A próxima campanha está se preparando para ser uma das mais emocionantes até agora. Com uma série de pilotos talentosos procurando deixar sua marca no grid, a competição certamente será acirrada. O retorno de Jaume Mazia a Leopardo Racing vem com o objetivo de conquistar o título. Diogo Moreira, que causou uma grande impressão na sua campanha de estreante, vai tentar aproveitar seu sucesso e pode correr para o campeonato. Tatsuki Suzuki terá como objetivo fazer valer sua experiência e se estabelecer como um dos principais candidatos na categoria leve. Outro piloto a ter
em atenção é David Munhoz, que se vai estrear na temporada completa depois de agitar as coisas na pista em 2022. Denison Chu vai procurar uma vitória inédita na equipe de Akiaio e liderar a luta pelo título. Romano Fenati espera redescobrir o seu toque vitorioso, enquanto o quarto classificado do ano passado, Ayumu Sasaki, pretende construir um ano encorajador e lutar pela glória do campeonato. Como sempre, a classe Moto3 é conhecida por produzir sensações de estreante, e este ano não poderia ser diferente. Com um grupo talentoso de pilotos, esta será uma temporada inesquecível, repleta de batalhas emocionantes e novas estrelas em potencial na categoria leve. E nós estaremos lá com certeza. Vai comentando já aí o que você acha, o que você espera da Moto3. Sempre é aquela loucura, né? Aquelas motos juntas, galera jovem querendo mostrar serviço, é sempre fantástico. Deixa eu acessar aqui o site da MotoGP e pegar os pilotos, todos eles, e mostrar aqui pra você. Mas o assunto agora é Moto3, então vamos lá com a Moto3 na tela. Tá aí os pilotos. Jean Mazia, Leopard Racing, Ryusei Yamanaka, GasGas Aspartim. Olho nele. Moreira foi melhor, mas Yamanaka também teve corridas muito rápidas, né? Filippo Farioli, Red Bull KTM Tech 3. Diogo Moreira, MT Helmets MSI. Matteo Bertelli, Rivacode Snipers Team. Scott Ogden, Vision Track Racing Team. O Lorenzo Felon, CIP Green Power. Ana Carrasco, segue aí a única representante feminina no grid. Que legal, né? Que bom ter mulher também no grid, né? BOE Motorsports. Tatsuki Suzuki, Leopard Racing. Kaito Toba, CIQ 58 Squadra Corse. David Salvador, CIP Green Power. Javier Artiga, CF Moto Racing pro Estel GP. David Munhoz, Boy Motorsports. Ivor Tolá, Angelus MTA Team. Denison Chu, Red Bull KTM Ayo. Ricardo Rossi, SIC 58 Squadra Corse. Romano Fenati, a figura aí, ó. Rivacode Snipers Team. Chiari Fujin Asman, MT Helmets MSI, tem o colega do Diogo Moreira, né? Ele que é malaio, se não me engano. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, malaio. Tá, quase mordeu aí. Malaio. Colega da equipe do Diogo Moreira. Mário Suryo Ahi, da Honda Team Asia. Joel Kelso, CF Moto Racing pro Estel GP. Maria Herrera, opa, teremos mais uma mulher, que legal, essa me pegou de surpresa. Maria Herrera, Angelus MTA Team, duas mulheres no grid em 2023, que legal isso. Joshua Watley, Vision Track Racing Team, você mulher que está aí assistindo, comenta. Ayumu Sasaki, Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Taiyu Furusato, Honda Team Asia. David Alonso, GasGas Aspartim. Stefano Nepa, Angelus MTA Team. Colin Vager, Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Daniel Rolgado, Red Bull KTM Tech 3. E José Antônio Rueda, Red Bull KTM Adio. Então tá aí, amigos, muitos nomes conhecidos, mas também muitos nomes novos. E claro, estaremos lá fazendo a cobertura completa, inclusive com narrações ao vivo, como fizemos em 2022 e foi emocionante por demais. Acabou até minha água aqui já nessa live comprida, mas emocionante. Vamos ao chat, deve ter comentário, né? Não acredito que não tenha comentário. Vamos aos comentários da galera participando. Tô gostando de vocês, hein? Sempre participando comigo nas lives aqui do canal. Vamos colocar na tela. E vamos
E vamos colocar no ar, né? Diogo Moreira tem potencial com uma KTM limitada que ele tinha, ter brigado entre os cabeças e até pegado uma pole. Mostrou que numa moto boa ele vai render muito. Como a Toro Brasil, né? Verdade, foi muito bem no passado com a moto, com a marca nova, enfim. Tem tudo, Diogo Moreira. Mas como eu falei antes, pena, né? Imagina Diogo Moreira na Gasgas. Seria fantástico. Desde Alex Barros, nunca mais vi um brasileiro de alto nível na MotoGP, brigando entre os cabeças. O Leonardo Freitas, tamo junto. Diogo foi muito melhor que o Japa. Fio Hulk do ano. Sim, verdade. Hook of the Years, né? Inclusive, o Diogo Moreira. Foi melhor, sim. Teve corridas que ele não foi tão preciso. O Diogo Moreira caiu, enfim. Mas na maioria, sem dúvida, foi melhor, sim, que o Yamanaka. Não é japonês, na verdade. Ele Yamanaka é indonésio, né? Deixa eu ver aqui. O Ryusei Yamanaka não é japonês, não. Ele é... Não, é japonês sim, perdão. É verdade. Errei aqui. É japonês sim. Você tem toda a razão, meu amigo. Leonardo Freitas. Com a Toro Brasil, Barros conseguiu brigar com esmero contra o Grande Rossi na sua fase de ouro. Barros, com certeza, né? Quem dera um novo brasileiro. E ele pode se chamar Diogo Moreira, né? Ou quem sabe, por que não, também o Eric Granado. Seria maravilhoso. Não me importa qual que é um deles aí, se chegar a MotoGP. Granada é mais difícil, né? Mas tudo pode acontecer. Tá na Honda do Mundial Superbike, daqui a pouco abre uma vaga na MotoGP para fazer uma participação. Tudo pode acontecer, né? E o Moreira é aquela questão, vai escalando o grid, né? Vai escalando o grid para chegar lá. Com a Toro Brasil, o piloto malaio me lembra o Alex Jung. E o Leonardo Freitas, sim, verdade. Tá aí, galera, obrigadão, hein, pela participação de vocês, tô gostando. Muitos comentários aqui no nosso chat. Vamos seguindo, porque 14 horas da tarde, 2 horas da tarde eu tenho compromisso, então temos que agilizar aqui, mas já estamos chegando ao final. Se eu não me engano, são 2 matérias ainda. Vamos lá, colocar a próxima na tela. Imagem relacionada na tela aí pra você. Vamos falar também da Moto 2, né? Claro que vamos falar da Moto 2, como não? Moto 2 tem essa fera aí, Isa Guevara, agora participando, né? O que há de novo para a Moto 2 em 2023? Eu não acredito que com tanto conteúdo excepcional hoje você não deixou o like ainda. Eu não consigo acreditar nisso, hein? Deixa o like, se inscreve no canal aí, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. E vamos lá então saber o que tem de novo na Moto 2. Um novo ano traz novos começos, e isso certamente é verdade para a classe Moto 2 em 2023. O campo está definido para ser preenchido com novas equipes, pilotos e números, proporcionando muita emoção nova na classe intermediária. E 2022 já foi sensacional, você lembra, não é verdade? Com o início da temporada, vamos dar uma olhada no que podemos esperar da competição de Moto 2 deste ano. A próxima temporada de Moto 2 está marcada para ver a chegada de 9 novos pilotos, incluindo o atual campeão da Moto 3, Isa Guevara, esse da tela aí, que permanecerá com a Gasgas Aspar Team. Olho no Guevara. Sérgio Garcia, que foi superado por seu ex-companheiro de equipe Guevara no título da Moto 3 na última temporada, se junta à equipe Flexbox HP40. Completando o trio de pilotos, subindo está Denis Foggia, que assinou com a equipe Italtrans Racing. Será interessante também ver Denis Foggia na Moto 2. Juntando-se à Moto 2, da classe rainha, estará Daryl Binder, que deve estrear na categoria com a equipe Liqui-Moly Husqvarna Intact GP. Ele pulou direto da moto para a MotoGP, né, vindo da Moto 3, e não deu certo. Ele mesmo disse, né, que não podia deixar de aceitar essa oferta. Quem não aceitaria, né, pilotar na MotoGP? Mas o caminho correto é esse aí, né? É fazer a Moto 2 primeiro, pegar experiência para não apanhar lá na MotoGP. Aí com uma Yamaha ainda, né? Não tinha nada na mão o Daryl Binder. O Jack Miller fez esse caminho direto, né? E deu certo, mas é muito
difícil. Bom, onde eu estava... retornando a Moto 2 está Lukas Tulovic, que volta depois de competir na Moto E e conquistar o título de campeão europeu da FIM Moto 2 em 2022. Ele dividirá a garagem com Binder na Intact GP. Nomes familiares também se juntam ao grid em tempo integral, como Rory Skinner, que substitui Cameron Balbier na American Racing. Também o Kota Nozane volta para a Yamaha VR46 Master Camp Team, enquanto Alex Skrigi estará competindo pela MV Augusta Forwards Team. E o Borja Gomes se juntará a Fantic Motor em tempo integral, após 2 participações como substituto na Moto 2 em 2022. Vários pilotos também optaram por uma mudança de cenário em 2023. Uma das maiores mudanças da entre-safra é a troca de Albert Arenas pela GasGas Aspar pela moto Red Bull KTM, sob direção do Aki Ayo, onde o campeão de Moto 3 2020 será parceiro vencedor da Moto 3 em 2021 e estreante do ano na Moto 2 em 2022. Pedro Acosta. Acosta é outro que estaremos de olho. Depois de correr com a Liqui-Moly Intact GP durante sua temporada de estreia, Jeremy Alcoba voltou ao ambiente mais familiar da Gresini Racing em seu segundo ano, enquanto Lorenzo Dalla Porta trocou a Italtrans Racing pela Pertamina Mandalika SAG Team. Celestino Vietti, um dos favoritos ao título no início da temporada, também terá um novo apelido de equipe para 2023, já que a VR46 Racing Team do Valentino Rossi, na Moto 2, se torna a Fantic Motor, em uma nova colaboração. Também veremos alguns pilotos com um novo número na frente de suas máquinas, sendo o mais notável o Rook of the Year, o Rookie do ano de 2022, vai mudar de 51 para o seu preferido 37, visto pela última vez em sua moto quando conquistou o título da Moto 3. Claro que estamos falando do Pedro Acosta. Será que terá sorte novamente na luta pelo campeonato da classe intermediária em 2023? Certamente Pedro Acosta é um dos nomes que nós estaremos de olho, né? Marcos Ramírez é o único outro piloto a mudar seu número, revertendo seu antigo número 42 para o número 24. A classe Moto 2 em 2023 promete ser uma das temporadas mais emocionantes até agora, com uma série de pilotos prontos para agir as coisas na pista. Os campeões em título e os recém-chegados estarão lutando pelo primeiro lugar, com os pilotos trocando de equipe e retornando a ambientes familiares. Com tantos novos desenvolvimentos e histórias a seguir, a próxima temporada certamente será repleta de surpresas, drama e corridas emocionantes. E claro, nós estaremos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras. Vamos trocar aqui para a Moto 2. Lukas Tulovic, da Liqui-Moly Husqvarna Intact GP. Sandy Kelly, American Racing. Kota Nozane, Yamaha VR46 Master Camp Team. Barry Baltus, RW Racing GP. Sérgio Garcia, Flexbox HP40. Philip Salah, Gresini Racing Moto 2. Celestino Vietti, Fantic Motor. Será que vai esse ano, Celestino? Começou muito bem no passado, depois não deu no couro, né? Tony Arbolino, ELF Mark VDS Racing Team. Daryl Binder, Liqui-Moly Husqvarna Intact GP. Olho nele também, né? Tem, por que não, experiência de MotoGP, né? Olho no Daryl Binder. Joey Roberts. Cara, isso vai ser um campeonato que eu tô prevendo aqui, meus amigos, todos eles, né? Joey Roberts, Italtrans Racing Team. Alex Skrigi, MV Augusta Forward Team. Manuel Gonzalez, Yamaha VR46 Master Camp Team. Lorenzo Dalla Porta, Pertamina Mandalika SAG Team. Alonso Lopes, olho nele também, né? Speed Up Racing, outra fera. Sam Lewis, veteranaço aí. Sam Lewis, melhor dizendo, né? ELF Mark VDS Racing Team.
Marcos Ramírez, MV Augusta, Forward Team. Borja Gomes, Fantic Motor. Isa Guevara, Gasgas Aspartim. E aí, Isa Guevara? Podemos confiar em você? Rory Skinner, American Racing. Somkya Chantra e Dempsu Honda Team Ásia. Pedro Acosta, Red Bull KTM Ayo. Essas duas feras aí nos trouxeram muita emoção, né? Aron Canet, o homem que mais cai na Moto 2. Flexbox HP40, a equipe deu mais uma chance pra ele. Jeremy Alcoba, Gresini Racing Moto 2. Fermin Aldeguer, Speed Up Racing. Bo Bensneider, Pertamina Mandalika SAG Team. Denis Foggia, Italtrans Racing Team. Albert Arenas, Red Bull KTM Ayo. Ayogura, eu já tava pensando aqui, cadê o Ayogura que eu não tô vendo na lista? Será que tiraram ele da Moto 2? Não é possível, mas tá aqui. O vice-campeão que botou fora o título na penúltima corrida ano passado. Acontece, né, Ayogura? E Dempsey Honda Team Asia. Zonta van der Garber, RW Racing GP. E o Jake Dixon Gasgas Aspartim. Essa é a galera, meus amigos, que fará parte da Moto 2 em 2023. Tem mais comentário? Tem comentário sobre Moto 2? Ah, deve ter, né? Vamos ver aqui. Pegar o nosso chat. Alô, Kumatora Brasil. Tomara que o Ogura não teime demais como fez em Sepang em 2021. Tava liderando o campeonato na posição que tava, aumentaria a vantagem só precisando administrar. 2022, você quer dizer, né? Ano passado. É isso que eu falei agora há pouco, é verdade. Botou fora o campeonato, era só administrar. É isso aí, exatamente. Kumatora Brasil, Pedro Acosta, aposto nele como principal postulante ao título. Eu não diria mais principal, diria um dos principais, mas é nome ao título com certeza. Vietti adotou o número 13 na sua carenagem e deu ruim. De liderança folgada no início do campeonato para constantes quedas e quedas de meio pro final. É verdade. Outro que colocou fora um campeonato, começou muito bem, mas depois também não deu no couro. Meus amigos, esta então são as feras da Moto 2. E claro, estaremos lá fazendo a cobertura completa, inclusive com a narração das corridas. Último assunto, imagem relacionada na tela. Álvaro Bautista classifica adversários do Mundial Superbike. E não foi meigo com Jonathan Rea. Tá aí a imagem relacionada na tela. Último assunto, hein? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Álvaro Bautista foi a primeira cara do Mundial Superbike 2022, conquistando o título e foi desafiado pelo próprio Mundial Superbike a responder com uma simples palavra numa série de questões. O campeão do mundo não teve dúvidas em classificar-se a si mesmo como trabalhador. Já olhando para a concorrência mais direta, o espanhol da Ducati descreveu Toprak Razgatlioglu como um talento e Jonathan Rea como lutador. O Mundial Superbike compartilhou essa entrevista em vídeo no seu site. Depois, Bautista elegeu a si mesmo como o piloto mais limpo da categoria e talvez o mais sujo ou agressivo, como sendo Rea. Eles que durante o ano tiveram, em mais de umas situações, árduas batalhas na pista. Sobre que característica um dos adversários tem e o próprio gostaria de ter, o número 19 da Ducati admitiu que desejaria ter o mesmo controle sobre a moto que Razgatlioglu tem. Disse que o turco faz o que quer na moto. Toprak que é quem usa melhor, principalmente os freios. E ele também foi questionado em outras situações. Pergunta, quem foi a grande surpresa em 2022? E ele respondeu, o Iker Lecuona e o Javi Vierge foram bastante competitivos na Honda, ou Xavi Vierge, como queira. Qual foi o pior e o melhor momento do ano? O melhor foi ganhar o Mundial, sem dúvida. O pior momento foi a queda em Donington Park. Nem foi pela queda em si, mas pelas dores que me causou na mão, que duraram semanas. Uma coisa que tenha faltado na tua moto em 2022?
E ele respondeu: a capacidade de virar sem aceleração é o nosso ponto fraco. Virar sem aceleração. Tá aí, né? E tá aí, né, meus amigos? E você que tá aqui no chat? Você que tá aqui na live? Com que palavras definiria os 3 protagonistas do Mundial Superbike 2022? E qual sua expectativa para 2023? Comenta aí o que esperar do Mundial Superbike em 2023. Esses foram, então, os assuntos da live de hoje. Mas antes de me despedir, um rápido recado. Chegou até aqui? Deixa o like, então. Se chegou até aqui, deve ter gostado da live, né? Mas se você gostou, então não esquece do like, se inscreva no canal, ative o sino, clique em todas as notificações. Todo dia tem vídeos aqui com muita coisa interessante pra você. Aqui falamos do mundo das lutas com o UFC, do automobilismo, especialmente com a Fórmula 1, e do motociclismo com MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E e Mundial Superbike. Considere também compartilhar nossos links em seus contatos e ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo. Lembrando, estaremos aqui ao vivo narrando todas as corridas. Não vou dizer todas, eu vou tentar narrar todas, né? Não vai ser fácil narrar Fórmula 1, narrar Mundial Superbike, Moto E, MotoGP, Moto2 e Moto3. Haja garganta, né? Mas vou tentar, prometo que eu vou tentar. Mais as lutas do UFC também, todos os assuntos que eu trago aqui no canal. Vai ser puxado. Acesse nosso site também, informatudo.com.br. Esse que está aqui na tela agora para você. Você viu eu navegando antes na velocidade da luz, né? Você viu a velocidade com que o nosso site carrega, já vou falar sobre isso. Segue nosso Pix também, se você gostou da live, puder e quiser. Você pode doar qualquer valor nesta causa que nós temos em divulgar os esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Tá aí os 2 códigos na tela. Se você mora aqui no Brasil e pode usar o Pix, tá aí na tela, né? E o nosso site, então. No site tem a imagem da tela aqui no cantinho inferior direito, onde você encontra nossos produtos e serviços. E lá no site também é só ir para a página inicial e você vai encontrar. Nós fornecemos provedor de sites. Você viu aí eu abrindo as páginas do site? Abre tudo na velocidade da luz. Faça um teste no site e veja. Você tem site próprio e o seu site está lento? Então considere mover o seu provedor, o seu site, melhor dizendo, para o nosso provedor. Nós temos provedor próprio, que é o provedor Informa Tudo. É baratinho por mês e tem muitas qualidades. Acesse aí e veja todas as características. Nós também fornecemos outros produtos e serviços, como computadores e peças, gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo na página Informa Tudo. O link está aqui na descrição. Por hoje é isso, meus amigos. Essa foi mais uma live. Obrigado a todos pela sua audiência, pela sua companhia. Mas antes, o nosso chat para fechar. Agradeço muito a participação de vocês, foram muitas mensagens hoje. Kumatora Brasil escreveu: ainda espero pelo Toprak na Yamaha em 2024, mesmo não vencendo o Mundial 2022, estava sempre brigando pela vitória. É verdade, não foi campeão porque não tinha moto, né? Porque pilotaço ele é, também quero ver ele na MotoGP, quem sabe ano que vem, né? Na última etapa do Superbike, praticamente dominou por completo. E o Bautista, mesmo com sua vantagem, só levou o campeonato na última etapa. Verdade. Verdade, Kumatora Brasil. Por hoje é isso então, meus amigos. E não esquece nunca jamais, acelera mundo. A qualquer momento estaremos de volta aqui no canal. Essa semana agora eu vou fazer uma operação num dente, então estarei impossibilitado de falar. Então não vai ter live aqui no canal. Mas eu tenho vídeos já preparados para largar por aqui, para você não ficar sem conteúdo, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!